A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui em mais um Pod no Monte, na presença aqui mais uma vez de Leandro, Everaldo, Lucas, e hoje nós teremos, pessoal, um episódio especial, porque teremos um quiz. Estaremos fazendo perguntas feitas pelo irmão Lucas e nós estaremos aqui comentando e dando a nossa resposta às perguntas feitas. Agora, capítulo 2. Primeira pergunta. Paulo disse que Tito deveria falar o quê? Sim, em relação ali logo à segunda carta, o segundo capítulo você está falando, né? Sim. Ele deveria ali se conduzir, Fala, se portar de forma que fosse clara e objetiva, de forma que eles compreendessem a mensagem, porque também não adianta você chegar lá e sair torpedeando um monte de informação e você não dar a orientação devida. Então ele tinha que orientar de forma compassiva. Vamos supor, problema 1 é esse. Problema número 2, esse. Então toda essa primeira orientação foi logo, Paulo deu logo no início, logo. Aí muita gente diz, mas por quê? Aí é onde vem uma pergunta extra, que eu não botei aqui, né? O porquê ele só deu essa orientação no segundo capítulo, não deu no início, porque nas outras cartas, ele dá no primeiro capítulo essa orientação. Olha, você tem que conduzir assim, mas nessa especificamente, não vem no primeiro capítulo a orientação. A orientação só vem no segundo capítulo. Então, alguma coisa aconteceu entre o primeiro e o segundo para ele ter dado essa orientação na segunda parte. Ele queria passar talvez alguma informação a mais no capítulo 1, mais conteúdo, e depois explicar como é que ele transferiria esse conteúdo todo do 1 para aquela igreja. Como é que ele deveria ir passando a informação. É o que eu acredito que seja, né? Eu agora estou começando a entender, porque quando ele fala assim, quando ele pergunta o que é que Tito tinha que falar, né? Aí a gente pega o moleque, né? Mas aí a pergunta, estou percebendo que as perguntas que vocês estão fazendo estão vindo muito ao pé da letra. Aí, no caso aqui, é a sã doutrina. Né? No caso, o que é que Tito, porque quando fala, o que é que Paulo queria que Tito falasse? Vixe, Tito tinha que falar um monte de coisa. Aí eu fico, eu dei essa geral primeiro, mas tem um específico. Aí eu fico, meu Deus. Aí, mas no caso é falar a sã doutrina. Porque ali a gente falou dos judaizantes, falou dos gnósticos, era misturado com o cristianismo. Aí então, e era um sincretismo religioso. E o objetivo, além das demais, por isso que eu falei, as tantas orientações que Paulo passou para Tito, e que Tito tinha que passar para aquele povo, ele tinha que pregar a sã doutrina, a doutrina sã. Aí depois sadia, depois ele vem a orientação para idosos, que aí vai moçar mulheres idosas, moça, né? Tudo certinho. Agora por quê? Porque o povo cretense era um povo complicado e sem regra. Foi o que eu falei no início. Era um povo que não se importava com nada que tivesse em relação ao evangelho, porque significava uma mudança de cultura. Porque até mesmo os que já tinham aceitado tinham dificuldade para mudar. Imagina o povo que não tinha nem aceitado ainda. Significava uma mudança de cultura totalmente da cidade. Então, é isso. É isso. Segunda pergunta. Qual é a exortação que se faz aos jovens? Verso 6. Oi? Qual é a exortação que se faz aos jovens? Pronto, que os jovens sejam, no caso dos moços, eu me lembro agora, que eles sejam criteriosos, moderados, irrepreensíveis, entendeu? Então, o jovem, ele tem que ser assim, a linguagem sã, a linguagem sadia, que foi a pergunta também que ele fez até no início da questão da linguagem. Então, o jovem tem que ser assim, tem que ser aquela pessoa irrepreensível, exatamente para que não dê mau testemunho lá fora e que na hora que eles forem pregar não seja envergonhado, né? E outro detalhe, não é só... E outro detalhe, não é só para o pessoal da época, porque a gente tem essa mania de dizer que a carta era só para o pessoal da época, não é. A linguagem serve para os dias de hoje também, tá? Deixar isso muito claro aqui, para o pessoal não ficar dizendo, irmão, é só para aquela época. Não, só para aquela época coisíssima nenhuma. É para a linguagem de hoje também. A mesma regra é válida lá, é válida aqui. Que fique claro. Fique claro. Pergunta 3. Que tipo de linguagem Tito deveria usar ao ensinar? Foi falado numa linguagem clara, simples e objetiva. Que tipo de linguagem? Ser irrepreensível. Mas essa ainda, para Tito também é a mesma? Sim. Pronto, então então a gente já falou sobre isso já. Uma linguagem irrepreensível, sã, sadia, que era o aconselhamento que ele tinha dado também para eles. Porque Paulo estava falando para Tito, mas perceba que era para Tito orientar o povo, orientar também o povo de Creta. É isso aí. 4.
para que vivamos nesse presente século sobria e justa e piamente, devemos renunciar ao quê? Eita, essa daí eu sei responder. Responda. A impiedade. Responda, Varão. A impiedade. Eu acho que quando eu li essa daí, eu falei, inclusive está no, quem tiver curiosidade, está no verso 12. 12, é. Tá? Eu falei, meu Deus, essa foi pesada. Mas eu falei, vai ela assim mesmo. Porque hoje o cristão, de um modo geral, eu estou fazendo isso para os dias de hoje até. A gente tem uma postura, às vezes, de impiedoso em algumas coisas, sabe? A gente deixa rolar muita coisa. Né? E a gente poderia evitar certas situações e não evitamos. Acabamos, até estou brincando, a gente acaba sendo rude ou grosseiro, né? Com as pessoas, a gente não é muito moderado, não pensa antes de agir ou tomar uma atitude mais enérgica. Isso acaba comprometendo a igreja toda. Quando você toma uma atitude assim mais cruel, podemos dizer assim, né? Sem amor, né? Porque tem muita gente que vem chegar a doutrinar as pessoas sem amor nenhum, vai só batendo, entendeu? Agredindo a pessoa, chega a ofender e não tem esse feeling, assim, né? Não tem esse cuidado de você chegar ali e dizer, não, eu tenho que dar uma orientação, mas eu tenho que ter bom senso e tenho que tratar a pessoa com respeito, com dignidade, ter amor naquilo ali, porque a orientação sem amor não funciona. Você fazer só com ódio no coração, porque aquilo me atingiu, aquilo atingiu a igreja. Aí eu falo, sim, fato, está atingindo. Mas você tem como se portar de outra forma. Você não precisa, sabe, ser só agressivo. Você tem como orientar, irmão, você fez isso, você não era para ter feito dessa forma, você podia ter portado assim, assim, assim. Você quer ajuda? A gente ajuda você, só que você vai ter que passar por isso, isso e isso, porque você fez isso. Não leve isso para o lado pessoal, não leve para o coração. É a situação. Tá vendo como a forma de falar, de abordar a pessoa é diferente? Nossa! Consulta de Provérbios, né, 15, 1, né? A resposta branda desvia o furor. Aí aqui fala assim, mas a palavra dura suscita a ira. Então, assim, é isso aí só para complementar o que você está passando, que na hora de você repreender alguém, existe a forma, né? Exatamente. Por isso que tem que agir ali, no caso, com amor. Você vai repreender a pessoa, ok, mas faça isso com moderação, com amor, com retidão, com justiça. E outra, essa parte da justiça, que você está falando da justa, né? É saber se você está repreendendo realmente a pessoa que fez o ato. Porque tem vezes que a pessoa é acusada de algo, isso acontece muito, principalmente nos dias de hoje. Às vezes a pessoa é acusada de algo que ela não fez, ela acaba pagando por uma coisa que ela também não fez, e lá na frente você descobre que o que tinham feito era mentira. Você repreendeu a pessoa, disciplinou uma pessoa que não fez o ato. Né? Aí você, e agora, para reverter uma situação dessa? Então, quando a pessoa vai fazer, isso eu até ouvi dos pastores uma vez, ele falou, rapaz, eu investigo muito antes de aplicar uma repreensão, porque eu evito problemas futuros, porque se isso aqui for mentira, se a pessoa chegar para mim e me contar uma mentira, eu vou acreditar na mentira de cara? Agora isso é muito comum de acontecer, viu? Mas é muito arriscado, infelizmente. Muito arriscado. Aí ele vai consultando, não investiga, vai investigando para saber se de fato aquilo ali é real ou não, antes de você aplicar a disciplina. Né? Porque você pode estar sendo injusto na aplicação da disciplina. Isso é um problemão dentro da igreja. Eu acho que a solução, quem ensina, meu pai costuma dizer, que você tem que, por exemplo, quando meu pai recebe uma igreja, ele tem pastores que fazem isso, tipo assim, para ajudar você. Pastor, eu vou te passar aqui um plano de quem é quem. Tem pessoas que fazem isso. Vai querer cortar, não, né? Não, prossegue. Tem pessoas que fazem isso, tipo assim, eu vou te passar aqui na boa intenção. Meu pai, ele se recusa. Ele fala, não, irmão, pode deixar. Eu prefiro saber por mim mesmo. Por quê? Porque se você ouve, se eu já digo para você que uma pessoa que você acabou de conhecer, ela é problema, você nunca vai olhar aquela pessoa com outros olhos. Não vai dar nunca chance, né? Não, exatamente, porque você já foi advertido e muitas pessoas caem nisso. É por isso, Leandro, que nessa sua colocação acontece esse erro constante. Porque as pessoas não conhecem, por exemplo, no meu caso, não me conhece, não sabe quem eu sou, nunca teve intimidade comigo, aí chega uma pessoa, chega lá no ouvido e faz assim para você, olha, essa pessoa é assim, 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 e a pessoa nunca conviveu.
Aí onde, já que você colocou isso, é aí onde mora essa injustiça. Então, a melhor coisa para um líder é você ser neutro mesmo. Porque senão, você vai olhar para as pessoas com uma paixão. Aí você cria uma raiva e o ser humano tem a tendência a fazer isso. E acrescentando mais alguma coisa na pergunta que você fez, sobre renunciar, né? Sim. Renegar, no caso, a impiedade, que é a falta de temor a Deus, e as paixões. Para que vivamos no presente século de forma sensata, justa e de uma forma piedosa, né? Piamente, né? Vamos dizer assim. Uma pergunta. De que maneira Paulo disse que Tito deveria exortar e repreender? Essa daí, na minha opinião, essa aqui é mais opinativa, né? Mas é uma questão de autoridade. Isso. Ele não pode chegar lá simplesmente dizer, Paulo disse. Imagina um líder chegando dizendo, Paulo disse. Aí a pessoa diz, ok, Paulo disse. E, né, fica aquela pergunta, e você? O que você tem a dizer? Né? Ele tem que ter autoridade para dizer o seguinte, ele diz e eu assino embaixo. Vai ser assim. Ele tem que ter essa autoridade. Porque se ele ficar só com base na autoridade de quem nem está lá fisicamente, ele não tem autoridade nenhuma, ele vai ser só como um mensageiro. E a função do Tito aqui não é de ser mensageiro. A função do Tito é de liderança. Ele tem uma liderança de cima, isso é importante porque nos dias de hoje a gente tem uma escala de liderança, né? Não é porque você tem a escala de liderança que você não é líder onde você está. Você é líder onde você está. Você só tem um líder acima de você. Então, o que o seu líder disser, você acata. Mas você também tem que ter a mesma postura de liderança do que o seu líder que está acima de você. Você não pode ter uma posição, eu sou o mensageiro da palavra de Deus. Já ouviu essa da Universal? Aí, não é assim que funciona. E é confortável, né? Você foge de toda a responsabilidade. Quando você tem autoridade, é tipo assim, você vai sofrer oposição, mas fique firme, reconheça a autoridade. E quando a Bíblia fala de autoridade, é a autoridade dada por Deus, né? Autoridade com imposição de mãos. Então, você não está sozinho, Tito. Deus está com você. Então, Deus levanta pessoas para ajudar. Deus ele tipo assim, quando você entende, quando eu digo para Leandro, quando eu digo para Everaldo, você é um líder. Não sou eu que estou dizendo, tipo assim, Deus carimbou em você essa liderança e a graça dele está com você, o condicionamento, os dons de um líder, e você não vai estar só, Deus vai abrir portas. Então assim, lembre uma coisa, você tem uma liderança dada por Deus, porque se Paulo estava falando isso para Tito, é porque obviamente as pessoas iam receber muito mal, algumas, não todas, né? Mas ia receber muito mal os ensinamentos que ele ia passar para a igreja, né? Imagina alguém dar orientação de educação para você, como você deve se portar. O mal educado já é mal educado muitas vezes porque não quer aprender. Muitos não querem aprender, muitos porque não tiveram oportunidade. Mas no caso deles que estão acostumados a viver uma vida sem regra, é óbvio que eles vão achar ruim. E é normal, é natural. E a gente está falando aqui de um povo duro de coração, né? Então, imagina só, você ser líder de um povo que é duro de coração, não conseguir passar credibilidade nem firmeza para ele nas coisas que você fala. Como que você vai liderar um povo desse? Então Paulo está falando aí para ele construir também uma questão da imagem dele como líder, né? Para ele ter a firmeza irrepreensível das coisas que ele vai falar para o povo. Exatamente. Isso é verdade. Quero agradecer a presença mais uma vez honrosa do irmão Leandro, do irmão Everaldo, trazendo aí as suas contribuições enriquecedoras. É um prazer sempre a gente estar aqui falando da palavra de Deus. Quero agradecer a Lucas aí na filmagem, a equipe de suporte, né, a equipe organizacional aí. E pessoal, muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Como é que é? Curta, comente e compartilhe. Ajuda a gente aí, pessoal, a divulgar esse trabalho. E queremos vocês aqui no Momento Bereano para estudar a Bíblia com a gente. E também se inscrevam. Se inscrevam, pessoal. Vamos crescer esse trabalho aí. Esse trabalho não é meu, esse trabalho não é de Leandro, nem de Everaldo, nem de Lucas. Esse trabalho é um trabalho de Deus e é da igreja, não é nosso. Tá certo? Faz parte do reino esse trabalho e que a gente venha alcançar vidas com esse trabalho. A paz do Senhor! A paz do Senhor, gente. Em um novo formato que eu não sei. Aguarde, por favor. Vou fazer esse quiz